Ó, ó. Ô, louco! Que legal. Então, Dodi, acho que a gente já podia começar, Vamos, né? vai. Vamos começar então, que a gente tem uns 50 minutinhos aí, né, pra gente bater um papo bem gostoso, bem descontraído e, na verdade, o que eu estou pretendendo nessas lives é tentar trazer um pouco da história do nosso basquete, né, através de pessoas que foram importantes e que tiveram uma importância muito grande aí pro nosso esporte, né. Então já falei com o Guerrinha, com o Cadum Rolando, falei com a Ellen do feminino, com a Vânia Hernandes, né? Estou falando com você agora. Amanhã tem o Lula. Sábado Nossa, tem o só show. sábado tem o Fausto. Olha só, grande Grande Fausto. Patão, grande Pato. E Gente boa. segunda-feira tem o Barbosa. Falei com o Barbosa também, com medalha, com o Nossa, Renatinho. Ou seja, tá uma festa isso aqui. Mas é para isso mesmo que a gente está fazendo, viu, Dodi? Para o pessoal conhecer, principalmente a turma mais jovem, né, que eu costumo falar, conhecer um pouco do nosso basquete, né? O nosso é. basquete é rico pra caramba, pô. O nosso basquete tem muita história e a gente não pode deixar essa história se perder no tempo, né? Eu acho muito importante. Olha só o que eu trouxe aqui para você. Se for o Medalha, o Medalha ele tem um levantamento incrível dos jogos, né? É, E ele me mandou isso, ó, que você jogou pela seleção brasileira de 69 a 77. Foram exato. 138 jogos, 876 pontos. Até o É. primeiro jogo que você jogou, ele colocou aqui, ó, foi um sul-americano que o Brasil perdeu do Chile. Primeiro 68 jogo. a... Primeiro jogo. Pô, você estreou com Primeiro derrota, hein, jogo. Dodi? Tá de É, brincadeira, perdemos hein? do Chile. Perdemos. E o Era seu uma último, seleção. É. e o seu último jogo na seleção foi num torneio internacional que o Brasil ganhou da Bélgica. Olha só, em No... 1977. Acho que foi em É o Curitiba esse jogo aí. Copa Internacional. Olha só que Isso, maravilha. Aí isso. você disputou o Olimpíada de 72, né, Dodge? Munique. E depois o Mundial de 74. Então vamos lá. Dodge, eu não sei se você é o único, mas com certeza você é um dos poucos jogadores de uma camisa só. Então eu queria que você contasse um pouco dessa história, né? Como é que é essa história com o Ciro? Ó, o Urbano tá aí também, pô, olha só. Como é que é essa sua história no Sírio? Como é que você começou no basquete? E aí nós vamos ter umas coisinhas, umas curiosidades aqui para perguntar para você. Então, Dodi, primeiro, brigadão, viu? Maior prazer falar com você. Muito bacana. Você é um cara que a gente admira bastante. Manda bala, meu amigo. Agora tá na hora de você dar aquelas assistências que você dava no jogo. Então vamos lá, Dante. Você sabe que você é um amigo querido, amigo dos meus filhos. Isso para mim mexe no meu coração, com certeza. E a minha é e cumprimentar também todos os nossos amigos aí que estão nos prestigiando, tudo gente maravilhosa. Acho que depois dos comentários a gente vai agradecer pessoalmente cada um. Eu na época que eu entrei de sócio no Sírio em 1955 e eu tinha 5 anos de idade. Então hoje eu sou associado do clube há 65 anos. E na época que eu entrei com 5 anos de idade, aí eu fui fazer todo tipo de esporte. Comecei com o meu irmão, o Wellington, jogando futebol, depois fizemos ginástica olímpica, fizemos judô. E no início da década de 60, eu tinha um primo, meu primo-irmão, chamado Aldo, que ele jogava nos aspirantes do Sírio. E, e um dia à noite, o Sírio tinha só aquela quadra aberta, que a gente é o racha de domingo, que é feito lá. E eu lembro que um dia à noite a gente foi assistir um jogo de basquete da equipe principal do Sírio. E jogava Sírio e Corinthians. E
E já nessa época, o Sírio já tinha os campeões mundiais de 59, né? E aí a equipe tinha Açúcar, tinha o Mauri, Vitor, o Celso, o Eurico, o Marcondes, o Tito, e a equipe dos aspirantes, que seria, vamos dizer, o segundo time, completava o time principal. E por incrível que pareça, eu lembro que no time do Corinthians tinha um cara espetacular. Sabe quem era? O Angelim. O Angelim, que foi um dos maiores jogadores de basquete. E eu, claro, que nunca pude jogar com ou contra o Angelim na época minha de jogador. Mas eu tive a sorte de encontrá-lo jogando como veterano, no finalzinho de algumas partidas que ele fez. A partir daí, como eu tinha esse primo como ídolo, né, eu não sabia nada de basquete. Em 61, eu comecei então a treinar. E o meu primeiro técnico foi o Mauri Passos. Isso eu já falei para ele numa conversa que a gente teve. Aí depois tive o Celso Maneschi como técnico. E depois, então, veio o Oscar Guaranha, um mito dentro do basquetebol, porque ele era um cara que ensinava fundamento de uma forma espetacular. E eu lembro que ele me chamava de Moreno, porque eu era moreno, sempre fui moreno. E eu tive a sorte, porque ele me ensinou os fundamentos do basquete. A gente sabe... Oi, Dodi. Né? Oi? Tá me ouvindo? Oi, deu uma caidinha aí. Retorna um pouquinho. Você estava falando do Guaranha. Tá. Então, ele foi o cara que me ensinou os fundamentos do basquetebol, sabe? Eu tive muita sorte. E depois você, com essa idade de garoto, 11 anos de idade, você aprendendo os fundamentos do basquetebol, por isso que as escolinhas hoje têm que continuar e são fundamentais. Então, isso me deu uma boa base, associada também, sabe a quê? Principalmente ao judô. O judô me deu uma coordenação muito boa de sair com a perna esquerda, sair com a perna direita, de vir para frente, de ir para trás. Então, eu tive sorte nisso. E antes do judô, ainda fiz ginástica olímpica, que era bem simples na época. Você dava cambalhota, pulava o plinto, plantava bananeira, toda aquela coisa que era a ginástica da época, né? E aí começou, aí comecei pré-mirim, foi o início do BID basquetebol, em 1961, e que eles abaixaram a altura da tabela. Foi o ano de 61 que aconteceu isso. E a partir daí, então, eu comecei minha carreira dentro do clube. Quer dizer, então eu joguei lá de 61 até 82. Em 67, com 17 anos, aí eu já estava treinando e participando de alguns jogos da equipe principal, que ainda tinham os monstros sagrados. Isso me incentivou muito, porque você vê um Amauri jogar, um Súcar, um Vitor, um Menon, um Mosquito, Radivilas, Moutinho e todos os outros, quer dizer, até o alemão, o que foi campeão mundial em 63, que era de Rio Claro, o Fritz também. Fritz, sim. Aí joguei também com o Jatir no Sírio, uma época que ele jogou, então foram só gente fraca, né? Sagrados, exatamente. Só gente fraca, né? Exatamente. E você jogava... E você jogava também contra gente fraca, né? Do outro lado também tinha um monte de cara ruim de bola, né? É o que eu ia falar. Aí você pega um time do Corinthians que tinha o Biratã, Vlamir, Mical, Edivar, Rosa Branca, Zé Geraldo, Adilson, o Joy. Nossa Senhora! Realmente foi uma época de ouro do basquete. E aí depois vem uma geração de entremeio e depois vem a minha geração. Aí vem Hélio Rubens, vem Fausto, vem Fran Sérgio, Totô, vem o próprio Menon, jogava com a gente, o Adilson, o Joy. Então, pessoal maravilhoso que a gente pôde. E no final da minha carreira, aí tive que ficar passando bola para o Oscar, para o Marcel, para o Marquinho,
pro Larry Williams. Então você imagina, Dante, um cara que, quando eu tinha o Mosquito do meu lado, era muito fácil jogar. Era só, eu tinha que me aprimorar na condição física, porque eu tinha que correr do lado dele. Eu corria do lado dele, ele dava a bola para eu fazer bandeja. Era a coisa mais fácil que tinha. Então, um jogador que tinha uma média, sei lá, de 30 pontos por jogo, quando chegou no final da minha carreira, e isso eu não fiquei chateado de forma alguma, porque poder ter jogado com Oscar e Marcel, Agra, Marcelo Vido, Sayane, quer dizer, isso para mim foi um espetáculo. Para mim, deixar de fazer 30 para fazer 2, 4, 6, também era um grande prazer. Lógico. Beleza. Então, o Dodi, você no começo você falou do Angelim, né? Que acho que foi uma pessoa que deve ter marcado bastante na tua carreira. Algum outro, claro que você conviveu com todo esse monte de gente fantástica aí, mas alguém em especial, né, que te chamava a atenção e que você tentava, enfim, se espelhar, falar, puta, esse é o cara que eu quero ser, né? Hoje todo mundo quer ser LeBron James, né? O cara não sabe nem pegar na bola, já quer ser LeBron James, né? Mas na sua época lá, quem que era a pessoa que você falava, puta, esse é o cara? Amaury Passos, sem dúvida. Amaury Passos. Jogava muito. Sim. O Amaury era um cara... ele era de dia também, sabe? Assim, não para jogar ele sempre jogava bem. Mas comigo ele sempre foi muito cordato, muito simpático, nunca... Mas alguns reclamavam que às vezes ele não cumprimentava o cara ou dava uma resposta atravessada, mas eu acho que isso é o que menos importa, né? Eu tinha ele, porque o Amaury era um cara completo jogando basquete. E eu me identifiquei muito com ele, porque eu fiquei sabendo, ele, por exemplo, o Amaury, ele jogava vôlei antes do basquete. Então, quer dizer, para quem não sabe, ele é nascido na Argentina. Na Argentina. Ele é naturalizado brasileiro, assim como o Súcar. E ele jogava em todas. Ele era armador, pivô, ala, o que precisasse, ele faria. Então, como ele teve uma base esportiva, que você vê, depois que ele parou de jogar basquete, ele foi um excelente jogador de tênis. E hoje ele joga golfe, quer dizer, com a idade que ele está, 80 e poucos anos, 80 anos talvez, eu sei que ele é 10 ou 11 anos mais velho que eu, ele joga golfe, quer dizer, é um cara, tem o sangue, o esporte dentro do sangue dele. Mas, por exemplo, ver um Menon jogando, Dante, Nossa. era uma coisa, era sublime, cara, era lindo de ver. O estilo do Menon, o jump dele, o jump do Jatir, era o verdadeiro jump. O Jatir, ele saía, sei lá, 80, 90 centímetros do chão para ir fazer o arremesso, né? Aí você pegava um Súcar como pivô, o Biratã, nos jogos principais contra os americanos ou russos, que tinham 2 ou 3 jogadores de 2,10 metros. Ele disputando um rebote com os 3 caras, ele sozinho no meio, ele conseguia fazer o tapinha no ataque, ou pegar o rebote na defesa, ligar para o Mosquito ou para o Edivar e fazer a bandeja lá. Quer dizer, olha, essa geração do bicampeonato mundial, realmente, quem pôde conviver e quem viu essa turma, tem que tirar o chapéu mesmo. Então, eu sou aqui de São Caetano, né, Dodi? Você sabe disso. E aí teve um campeonato paulista, naquela época que só dava Corinthians e Círio na final, né? Teve um campeonato paulista que foi decidido em 3 jogos, e o terceiro jogo foi aqui no ginásio de São Caetano. Eu não vou saber falar qual a data, e eu lembro que eu fui assistir, eu era adolescente e fui assistir. Pô, e brincadeira, né? É o que você falou, ver esses caras jogarem, e era uma coisa assim, era um verdadeiro espetáculo, né? O Menon, só para você ter uma ideia, eu falo abertamente, meu ídolo sempre foi o Vlamir, né? O Vlamir, para mim... Não falei dele, realmente, o Vlamir é espetacular, espetacular. Então, e aí,
eu torcia para o Corinthians, né? Sou corintiano e tal. Pô, mas eu ia assistir, né? Corinthians e Sírio e tal. Eu vi o Menon jogar, eu falava, meu Deus do céu, que é esse jogador? Pelo amor de Deus, né? Tanto que recentemente conversei com ele, até falei isso para ele. Quando eu era moleque, que eu jogava um pouquinho, né? Eu jogava com a camisa 5, que era do Vlamir, mas quando não podia jogar com a 5, eu jogava com a 11, que era do Menon. Olha só. Então, realmente, esses caras, né, eles marcaram muito uma geração, né, Dodge? A nossa geração de moleque e tal, geração de 1960, 70, foi fantástico, né? Um basquete, pô, basquete fora de série, vamos dizer assim, né? Então, é até difícil a gente tentar comparar, porque era outro tipo de jogo, né? Mas era mais lento e tal, mas esse basquete dessa década foi maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te fazer algumas curiosidades agora, né? Você participou da Olimpíada de 72, né? Exato. E todo mundo sabe, quem acompanha a história, que aquela Olimpíada foi marcada por uma tragédia violenta, né? Uma invasão da delegação de Israel e tal. E vocês estavam lá, evidentemente, né? Como é que foi isso, né, Dodi? Como é que isso repercutiu? Como é que vocês, atletas, né, se sentiram? Enfim, conta um pouco dessa história aí, que eu acho que é uma história muito interessante. Foi um privilégio ter participado da Olimpíada de Munique, apesar desse fato lamentável que houve, né? A Vila Olímpica de Munique, ela tinha 3 andares. A Vila Olímpica, para vocês entenderem, era o local onde a gente fazia as refeições, onde dormia, e tinham lojas, tinha discoteca, tinha uma série de coisas. Os 3 andares, o andar de baixo, que seria, vamos dizer, um subsolo que a gente conhece, eram para transporte dos atletas por veículos. Então, seria mesmo como uma garagem. O andar do meio seria o nível térreo, que é onde a gente poderia entrar e sair dos alojamentos, que eram prédios altos com apartamentos, né? E tinha um outro andar que não era sobreposto totalmente no nível do térreo, era como se fosse um mezanino, onde tinham lojas, tinham coisas para a gente se divertir. Eu lembro que na época tinha uma loja da Philips e tinham aqueles gravadores de fita cassete, aquela pequenininha. Sim. E a gente ia lá e para você mandar uma mensagem, você gravava a fita, ia lá, entrava numa cabine, gravava a fita, aí botava no correio e a fita chegava para os teus familiares ou para quem você quisesse enviar. Então tinha discoteca, tinha uma série de coisas, tinha lagos, tinha jardins, era muito bonita a vila. Nesse dia que aconteceu o atentado, que na verdade foi uma tragédia, foi durante a madrugada, a gente estava dormindo quando iniciou o ataque. E a gente acordamos e tal, não estamos sabendo de nada, porque o alojamento dos israelenses ele era um pouco afastado dos demais. Eu não sei se já de propósito eles fizeram isso, mas quando a gente levantou, os dirigentes da delegação brasileira pediram que a gente não circulasse nem no andar térreo, nem no andar mezanino, que a gente fosse para o restaurante pelo andar do subsolo. E a gente achou isso muito estranho. Aí, não, porque aconteceu um atentado, falaram alguma coisa assim por cima. E a gente, cara com 20 anos, 21 anos, 22 anos, você está querendo jogar, você está querendo participar. Era bem no começo da Olimpíada. Então, o que eu pude ver ao vivo naquele dia? Helicópteros sobrevoando o prédio dos israelenses. A gente sabia que estava tendo alguma coisa, mas foi muito encoberto para os atletas. Sim. Eu acho que quem estava fora da Vila Olímpica
ficou sabendo muito mais coisa do que nós. Na verdade, a questão de uns 5, 6 anos atrás, apareceu um filme chamado Munique, que fala exatamente Sim, sobre isso. E eu, por incrível que pareça, quando eu assisti esse filme, eu lembro que alguns atletas que participaram da Olimpíada foram convidados para assistir a van-premiere desse filme. Eu fui um deles. E lá que eu fiquei sabendo muito mais coisa sobre o que ocorreu. Tem até cenas verídicas, né, que filmaram sim. na época e tal. Então foi lá que eu me inteirei melhor do assunto, né? Mas para a gente que estava lá, claro, fora os israelenses, né, a Olimpíada transcorreu de uma forma tranquila, sabe? Eles conseguiram realmente encobrir tudo aquilo, principalmente para os atletas. E como o nosso pensamento ali era só competição, então acho que ninguém ficou assim muito preocupado. O que aconteceu? Que perigo? Será que vou tomar um tiro? Não transpareceu nada disso para a gente, sabe, Dante? É, foi realmente um negócio muito complicado, né? É uma coisa muito triste. Mas tudo bem, mas vamos voltar a falar de coisa boa. Ô Dodge, você falou que você jogou no Sírio de 61 a 82, né? Foram 21 anos de Sírio, né? E Isso. sempre, e exclusivamente no Sírio, né? Isso que eu acho uma coisa bacana, porque é difícil, né? Hoje é impensável um negócio desse, né? Hoje é uma coisa impensável um jogador jogar num único time. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa tua trajetória aí no Sírio, e até porque também existem diferenças grandes do que eu vou falar com o que acontece hoje. Como é que era o treinamento na época, né? Como é enfim, como é que vocês treinavam? E aproveita a fala, né, dos técnicos com quem você trabalhou, né? Que a gente sabe que antigamente não se treinava como se treinava hoje, como se treina hoje, né? A coisa era um pouco mais suave. Até porque, não sei se é o seu caso, né, ou com muitos que eu já conversei, a maioria não era profissional do basquete, né? A maioria tinha emprego e tinha que jogar basquete ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Bom, na época, vamos deixar a parte de categoria de base para baixo, vamos falar Tá, do adulto, né? Porque realmente é quando você, vamos dizer, atinge os seus objetivos, né? Primeiro, você tinha que estudar, não tinha como não se preparar para a sua vida futura, porque não era profissional como é hoje, do que eu acho até muito certo que hoje seja profissional. Mas nós treinávamos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no período noturno. E quando você tinha jogos no interior, então, por exemplo, você tinha que ir para Rio Claro, Franca, Bauru, Presidente Prudente, lá, equipe, os lugares mais longínquos aí do estado de São Paulo, a gente ia no sábado. Então, você saía no sábado cedinho, parava para almoçar na estrada, ia para o jogo à noite, terminava o jogo e vinha embora. Então, 7h30, 8 horas da manhã no domingo, você estava chegando em casa. Então, os treinamentos eram exatamente 3 vezes por semana, não fugia disso. E todos os jogadores daquela época, com raríssimas exceções, viviam exclusivamente do basquete, porque você nunca houve assim arrecadações gigantescas, patrocínio só começou no final da década de 70. Então, na verdade, o pensamento dos jogadores ali era realmente o esporte. Os que poderiam ter uma ajuda de custo para subsidiar seu estudo, era o que a gente conseguia. Evidentemente, um contrato novo, você pedia um carro novo que vinha um Volkswagen, que era o top, e era isso, né? Então,
mudou muito, e eu acho que hoje, a forma como é feito hoje é totalmente correta, porque quando eu fui técnico do Sírio já em 88, 89, né, da principal, 86, 87, por aí, aí já estávamos treinando todos os dias. E eu tinha que me virar, porque como eu me formei engenheiro em 76 e trabalho até hoje, graças a Deus, então nessa época de técnico eu tinha que dar treino de manhã e treino à noite. Então a gente treinava logo cedo para eu poder ficar liberado também o resto do dia e ia dar treino à noite. Mas voltando, então o meu primeiro técnico na equipe principal foi um argentino chamado Ángel Crespo. Ángel Crespo. Era um cara totalmente dedicado ao basquetebol. Era aquele cara que só falava de basquete. Igual a ele, eu só vi o Pedroca de Franca, Pedro Murilo Fuentes, que é o nome, quem deu o nome para o ginásio de Franca. Para o ginásio, para o Pedrocão. O Pedroca foi técnico meu em seleção brasileira. Mas depois do Crespo, que ficou, acho que de 67 até 73, isso que eu peguei, porque ele no Sírio, ele estava desde 59, quer dizer, acho que foi o mais longevo técnico que o Sírio teve. E ele era muito bom. Ele não era um grande treinador para dar treino, mas muito esperto, sabia como mexer no time, sabia mexer na psicologia dos jogadores, ele era sensacional. Tanto é que o Sírio ganhou muita coisa com ele. Depois dele, teve um ano que veio o professor Moacir Dayuto, que era, na época do Crespo, ele era o nosso inimigo, porque ele era o técnico do Corinthians. É isso mesmo. E ele, graças a Deus, a gente teve chance. O professor Dayuto era um doce, né? Era um professor mesmo, uma pessoa maravilhosa, que também era um psicólogo, também não era de dar treinamentos específicos, aquela coisa toda. Mas que também essa época, né, Dante? O Sírio, Corinthians, Franca, Palmeiras, tinham só grandes jogadores, né? Então, treinamento de aprimoramento técnico não tinha muito a ver, porque a turma jogava bem, naturalmente, né? Aí depois do professor Dayuto, aí veio o Pedroca, que era do Espéria. Pedroca do Espéria. Genevícios, Esse também era um abnegado do basquete. Ele era um abnegado do basquete, também vivia só para o basquete, também era uma pessoa espetacular. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Amigo, bastante amigo, cara corretíssimo, cara leal. Sabe que para o jogador, você ter a confiança no técnico, que ele está sendo leal com você, ou seja, que você vai ser recompensado pela sua dedicação, pelo seu trabalho. A gente sabe que tem jogadores que têm muito mais facilidade com a bola na mão, mas tem jogadores que se aprimoram em função do treinamento. O Oscar é um deles. Oscar, acho que ninguém treinou mais que o Oscar no mundo. Sim. Então estou dando uns apartes, uns parentes aí para ilustrar o tipo. Lógico. Manda bala. E aí depois do Pedroca, aí veio o Cláudio Mortari, o grande Cláudio Mortari, que até hoje aí nos maravilha aí com as suas atuações, com os seus tempos, com os seus esporros, com o chute na bola, quebrar a prancheta. A gente sabe que tudo isso faz parte do mise-en-scène dele, mas que é proposital, que surte efeito, que é uma coisa que ele faz muito bem e sabe arrancar o máximo do seu jogador naquele exato momento, né? E aí encerrei minha carreira no Sírio com o Cláudio como técnico, né? Em 82, teve aquela festa maravilhosa para mim lá, de encerramento da minha carreira. Teve um jogo
um jogo entre os jogadores do Sírio da época com os jogadores que jogaram pelo Sírio, os antigos. Foi muito bonito. E aí depois, com o encerramento da minha carreira, logo 1 ano, 2 anos depois, aí fui ser técnico, fui ser auxiliar do Urbano. Sei que o Urbano está vendo aqui. Tá aí, grande Urbano. Aprendi bastante com ele. Aí depois de 1 ano e meio, aí comecei a dirigir equipes menores do clube. E aí até que fui para a principal, né? E fui técnico na principal. E o último título que o Sírio conseguiu na equipe adulta foi comigo como técnico. Foi em 89, o Campeonato Brasileiro lá em Franca. Você foi técnico do Palmeiras também, né? Não, nunca. Não? Não foi? Minha vida é só desculpa, assim. eu me enganei então. Não sei por que isso passou na minha cabeça. Não. Eu quando o Edivar foi contratado para ser o técnico do Sírio, isso aí estou falando em 91, 92. Minto, acho que 90 ou 91. Eu tinha que optar. Quer dizer, eu vou seguir carreira de técnico, eu vou dirigir algum outro time, mas nessa época o basquetebol estava muito restrito a São Paulo e Rio. E eu não via assim grandes possibilidades de eu seguir minha carreira de técnico. Claro que se eu não fosse engenheiro, não estivesse trabalhando dentro da engenharia, talvez eu ia seguir sim a carreira de técnico. Talvez estivesse até hoje trabalhando com isso. Mas eu tive que optar, então eu fui por uma coisa assim mais segura. Como eu era totalmente sírio, somente sírio, eu falei, olha, eu acho que é melhor então eu ir só para engenharia. E aí a gente já tinha a minha construtora junto com o Paulinho e com o Marquinho. E aí então realmente passei a jogar veterano. Você vê que basquete nunca me larga, né? Então, Dodi, um negócio que eu tenho perguntado para o pessoal, né, para os atletas e tal, é essa questão dessa transição, né? Você sair da quadra e enfrentar um outro mundo, né? Então tem pessoas que continuaram como técnico, como foi o teu caso, mas foi não por muito tempo. Alguns foram para outras profissões, para a área acadêmica. Como é que foi, né, esse momento aí? Você fala, bom, agora eu tenho que parar de jogar. Como é que aconteceu isso? Olha, na minha despedida, nesse jogo que eu falei, que teve a festa de despedida, eu joguei um pouquinho no time dos antigos, aliás, um pouquinho no time atual, um pouquinho no time dos antigos. Aí eu saí, né, fui sozinho para o vestiário e chorei muito, cara. Chorei muito naquela hora. Chorei de encharcar o piso lá do vestiário. Mas na verdade, para mim, quer dizer, como eu já tinha outra profissão, e vamos dizer, em termos de ganho, eu ganhava mais como engenheiro do que como jogador, que era uma ajuda de custo, né? Então, para mim, a transição profissionalmente foi tranquila, né? Porque chega um determinado momento na carreira do jogador que os treinamentos diários, a concentração, as viagens, isso tudo tem um momento que você para pensar e fala, puxa vida, eu acho que para mim já deu, tá bom, né? Vou cuidar da minha vida particular, vou ver minha mulher, meus filhos, e como eu tinha já a profissão na engenharia, para mim foi tranquilo. Agora, você pergunta para mim, puxa, mas você sentiu falta de jogar? Senti, bastante, senti, mas eu não queria ter que me sacrificar como eu me sacrificava, Lógico. sabe? Em termos de treinar. Eu queria ir no dia só jogar, mas aí você ia fazer papel ridículo, né? Então, para mim, foi tranquilo, viu, Dante? Agradeço a Deus por isso. Ah, que legal. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do grande momento, né? E aí agora é hora de você mostrar aquele negócio lá pro pessoal, tá? Campeonato Mundial, pô.
foi um feito histórico, né, Dodge? E olha aí, ó, pessoal, essa é a réplica do Mundial Interclubes de 79, um jogo histórico que o Sírio ganhou do Bosna da Iugoslávia, né? Ainda era Iugoslávia. Exatamente. Timinho fraco também, né? Só tinha nego ruim naquele timinho, né? Ibirapuera hiperlotado, né? E um negócio incrível, né? Eu lembro muito bem, eu vi pela TV, torcida do Corinthians com bandeira, torcendo para o Sírio, uma invasão de quadra. Conta um pouco para a gente desse Mundial, né? Como é que foi? E foi uma coisa fantástica para o basquete. Aí depois teve um outro em 81 que o Sírio perdeu para o Real Madrid na semi, né? Desculpa, na final. Final. Mas, exatamente. Conta um pouco aí desse Mundial, Dodge. Eu participei de Mundial de clubes 69, 73, 77, 79, 81. E em 75 eu joguei emprestado para o Vila Nova. Então, joguei 6 mundiais de clubes. Do Sírio, o 69, nós fomos terceiro. 73, nós fomos vice. Esse de 75, nós fomos terceiro. O 78, digo, na Argentina, a gente foi terceiro. 79 campeão, 81 vice. Isso. Então foi um campeão, 2 vices e 2 terceiros. Sempre com medalha, graças a Deus. Bom, o Mundial, a gente já tinha batido na trave, né? Em 73, o Mundial que o Sírio perdeu no Ibirapuera. Para você ter uma ideia, o time de 73 era o time do Sírio mesmo, completo. Aí, olha os reforços que a gente teve. O Biratã, o Robertão, de Franca, e o Arturo Guerreiro, do México. Guerreiro, opa! Meu, era um time, seleção mundial, fantástico. E o que aconteceu nesse Mundial de 73? Depois a gente fala o de 79. 73, a gente teve um jogo contra Porto Rico, que teve uma briga homérica. E o jogo foi suspenso e foi reiniciado logo no dia seguinte. Nós estávamos logo cedo de manhã. Era o último jogo da noite, teve briga. No dia seguinte, 9 horas da manhã, recomeçar o jogo, faltavam acho que 2 minutos e pouco. A gente estava, acho que 1 ponto atrás. Falta, lance livre para Porto Rico. A gente chegou no ginásio 15 minutos antes das 9. E o time de Porto Rico já estava lá batendo bola, os caras estavam transpirando, estavam impressionante. E eu lembro que recomeçou o jogo com lance livre para o time de Porto Rico. E eu sei que o cara meteu um, aí ele errou o segundo, eles pegaram o rebote e fizeram mais uma cesta, 4 pontos. Bom, no final a gente perdeu por 1 ponto para o time de Porto Rico. Isso nos obrigou a jogar a final contra o time do Ignis Varese, que era o time Ignis italiano. Varese. E nós tínhamos que ganhar deles, porque eles ganharam bem do time de Porto Rico. Como nós perdemos de 1, houve o tríplice empate, a gente tinha que fazer diferença de pontos, que, se eu não me engano, nós tínhamos que ganhar de 15 pontos do Ignis. E a gente ganhou de 8. Quer dizer, o time tinha condição de ganhar do time italiano. Claro. Mas, por conta desse problema da briga, a gente ficou em segundo lugar. Bom, aí parte para o Mundial de 79. Dodge, só uma coisinha, deixa eu te contar uma história aí que é interessante. Nesse Mundial de 73, eu fazia a Escola de Educação Física da USP, que era no Ibirapuera. Certo. Então, e olha que interessante, esse jogo foi com portões fechados, né? De manhã, cedinho. Foi. Eu assisti esse jogo. Sabe por quê? Foi um sábado e a gente tinha aula. Então,
a gente conseguiu entrar no ginásio e ver esses 2 minutinhos finais. Olha só que barato, né? Eu lembro direitinho desses 2 minutos finais aí. Só estavam nós lá, o pessoal da faculdade, meia dúzia. O pessoal que gostava de basquete, evidentemente, né? Eu lembro que a gente matou a aula, porque o pessoal que gostava de basquete, né? Matou a aula para poder ver esse finalzinho de jogo aí. Olha que legal essa história, né? Uma pena, né? Se não tivesse tido a briga, a gente Pois teria é. ganho de Porto Rico, mas tudo bem, é tudo a história, vai. Ó, E o Felipe tá me cornetando aqui. Ele falou que eu fui um penetra nesse jogo aí. é, Pior que eu fui mesmo, viu, Felipe? Eu entrei de penetra, meio escondidinho ali, tá? ainda bem, ainda bem. Ainda bem, pô. 79 foi um ano mágico para o Sírio. Ganhou tudo, ganhou tudo, ganhou tudo. O Cláudio Mortari foi o técnico, né? Ele veio em 77 e o Sírio até de 73 a 77, o Sírio perdeu o grande time que ele tinha, né? Em 73 parou o Súcar, parou o Radvilas, em 74, 75 parou o Menon, parou o Moutinho, o Mosquito foi até 76. Então, em 77, quer dizer, o Cláudio entrou e o Sírio foi remontando a equipe. Aí veio o Larry Williams, aí para 78 aí já tinham vindo as promessas do basquetebol brasileiro, daquele Mundial Juvenil que o Cláudio foi o técnico, que aí veio o Oscar, veio o Agra, veio o Marcelo Vido, veio o Luizão, veio o Sayane, e em 77 veio o Larry Williams, que era um americano, primeiro americano que jogou no Sírio oficialmente mesmo, né? Um cara espetacular. O Agra é quem tem hoje o maior contato com ele, mas a Elsa, a esposa do Larry, ela está sempre no Facebook conosco. Aqui a gente vai acompanhando a vida deles lá. Então, em 77, foi indo, montou um time forte, 78 ganhou bastante coisa, 79 ganhou tudo. O que acontece? Os dirigentes do Sírio sempre foram pessoas que trabalharam, em primeiro lugar, com o coração. Então, eles tratavam todos como se fosse realmente uma família só. Então, isso trouxe uma união assim muito grande para a equipe. Então, tem muita gente que fala isso é utopia, falar que os 12 jogadores são titulares, os 12 são reservas, não tem ciumeira, não tem briga. E, olha, não teve mesmo. Não teve mesmo. Isso foi o que nos levou a conquistar o título. O campeonato em si, quer dizer, eram 5 equipes, você jogava contra todas. No meio do caminho, a gente perdeu para um time americano, que era o time de Mocan. A gente perdeu, um jogo chato. Mas, no dia seguinte, o que aconteceu? O time de Porto Rico aí nos ajudou. Em 73, eles nos prejudicaram. Em 79, eles nos ajudaram. Porque eles ganharam desse time americano e tiraram eles do tríplice empate. Porque a nossa vitória contra o Bósnia Sarajevo acabaram os dois com uma derrota. Eles só perderam para nós. Mas no confronto direto foi por isso que a gente obteve o título. Esse jogo foi decidido na prorrogação, né? Sim. Tem aquele lance famosíssimo do Oscar, que naquela época o lance livre era 3-2. Ele sofreu uma falta no último arremesso, o rebote que ele pegou. Então ele tinha 3 lances livres para acertar 2. Fazer 2 pontos, né? O Sayane conta, o Oscar conta que no treino de manhã, a gente, para ir tomar banho, a gente tinha que acertar o lance livre. Então ficavam todos os jogadores em linha lá, e cada um que ia acertando ia tomar banho. E o Oscar foi o último no dia. Ele foi o último a acertar o lance livre para ele poder tomar banho. E na hora que ele sofreu a falta e foi para o lance livre, o Sayane
encostou nele e falou: Queixão, que o apelido do Oscar era Queixão. Queixão, você foi o último de manhã, hein? Oscar falou: miserável, vem falar isso para mim agora. Quer dizer, mas ele chutou o primeiro, errou. Aí chutou o segundo, a bola pererecou e caiu, sexta. Chutou o terceiro, a pererecou e caiu, sexta. Em compensação, isso foi por empate e foi para a prorrogação. Em compensação, no início da prorrogação, o Oscar meteu 4 bolas em seguida. O Círio fez 8-0. Isso aí deu a tranquilidade para a gente ganhar a partida, apesar da diferença ter sido de 2 pontos, mas a última cesta deles foi sem marcação, sem nada. Então, e acabou o jogo, o Marcel, inteligentemente, tinha 5 segundos de reposição, faltavam 3, ele ficou com a bola na mão e acabou o jogo. E aí, a quadra sumiu, Dante. Sumiu a quadra, a invasão. As imagens mostram. E foi uma correria, porque era a gente querendo pegar camiseta, tênis, munhequeira, calção. O Larry, por exemplo, o americano, ele só não saiu pelado porque ele estava de sunga. E sabe a minha maior frustração, rapaz? Eu não pude levantar a taça do Mundial nesse dia. Não dava, né? Não deu, não teve premiação. Não teve premiação. Depois, com o pessoal do Sport TV e também aqueles meninos que fizeram Carnaval no Ibirapuera, uma matéria linda que os meninos de Campinas fizeram, que era o TCC deles lá da faculdade, falar sobre o Mundial do Círio. A gente fez um levantamento simbólico da taça lá na sala de troféus do clube. Muito legal. Mas, olha, foi deu tudo certo naquela época. Os dirigentes acertaram em tudo, os jogadores se dedicaram, as nossas famílias, as esposas, todos se doaram, se dedicaram. E o clube, né? O clube o Círio é uma entidade maravilhosa, quer dizer, é um clube formado por pessoas até hoje, sabe? O clube é espetacular. É uma pena que o nosso basquete não tenha prosseguido lá, mas com certeza a gente sabe os motivos, sabe por quê, e o clube se voltou hoje mais para o associado, o que também, claro que eu gostaria de ter uma equipe principal ou todas as equipes no clube, mas eu, como sou lá de dentro, eu sei o que eu já fui diretor, eu sei das dificuldades e é um clube muito enxuto, muito seguro, e ele hoje está totalmente voltado só para o associado. E tanto é que os associados do clube, a grande maioria, só tem que enaltecer o trabalho e elogiar, e todo mundo se sente muito bem lá dentro. Todd, infelizmente, a gente está esgotando o nosso tempo. Esse papo aqui dava ainda para durar um tempão, né? Tássio. Querido Tássio, trabalhamos juntos. Abraço, amigão. Isso. Abraço. Mas como eu não quero que a transmissão caia, né? Porque depois de um tempo ela cai automaticamente. Então, eu gostaria de te agradecer demais, reforçar aí minha admiração, né? Pelo teu trabalho, pelo que você foi, pelo que você é, uma pessoa aí super receptiva. E só dar um recadinho antes de passar a palavra final. Amanhã a gente vai ter o Lula às 15 horas e sábado às 11 da manhã o Fausto, pelo @VivoBasquete, que é o meu Instagram. Espero que vocês participem, porque realmente as lives estão sendo muito bacanas, a gente está conseguindo. E essa live, ela fica no history, né, no meu story do Instagram, durante um tempo, para quem... Se alguém não pôde assistir, se vocês quiserem avisar, eu acho que vale muito a pena. Dodi, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E deixo com você aí, pra você dar a última assistência do jogo. Vamos lá. Dante, muito obrigado. Você é um cara especial. É um abnegado do basquetebol. Eu acho que todos os aficionados têm muito que te agradecer. E eu quero agradecer aqui especialmente a minha esposa, a Lucy, que sempre
esteve comigo, me incentivando sempre, me acompanhando. Tadinha ficava sentada lá na arquibancada, lá esperando acabar o treinamento. E a sorte que a gente teve de ter E se não fosse ela, não tinha essa live, né? É verdade, é verdade. O celular é dela. E a coroação do nosso casamento são os 3 filhos que a gente tem, né? Você conhece bem o Felipe, Com o Vini. certeza. Não conhece tão bem o Gabriel, mas... O Gabriel não conheço muito. O Gabriel é tão espetacular quanto os outros 2. E, cara, eu só posso agradecer ao basquete, só posso agradecer ao esporte, só posso agradecer ao meu clube, o único clube, o clube do meu coração, e a todos os amigos que eu fiz dentro do esporte. Você sabe que a amizade de colégio, de faculdade... Vai terminar, prendendo a bola, 58, vai acabar! Brasil, Brasil, viva o Brasil! No colégio, como na faculdade, você às vezes perde o contato, mas nunca deixam de ser seus amigos. Porém, a amizade feita dentro do esporte, ela é verdadeira, ela é verdadeira. Aquela pessoa que você realmente se identifica dentro do esporte, vai terminar, prendendo a bola, 58, vai acabar! Brasil, Brasil, viva o Brasil! E é o que eu falo, viu, Dante? O esporte é o espelho do caráter. Então, com certeza. Você, vendo um esportista, as atitudes dele, você dá para conhecer essa pessoa, tá? Te agradeço. Joia. Um grande abraço a todos que participaram da live. É um privilégio Pessoal, estar com vocês. Brigadão para todos aí e a gente continua nessa luta aí para o nosso basquete sobreviver, né? Obrigado para todo mundo que participou, especialmente ao Dodi. Gente, valeu. Um bom fim de noite aí para vocês todos, tá? Um abração. Brasil, Brasil, Brasil! Medalha de ouro, minha gente! 63, 62, que emoção! Vibração na torcida colombiana! Ó. Ô, louco! Que legal. Então, Dodi, acho que a gente já podia começar, né? Vai. Vamos começar então, que a gente tem uns 50 minutinhos aí, né? Pra gente bater um papo bem gostoso, bem descontraído. E, na verdade, o que eu estou pretendendo nessas lives é tentar trazer um pouco da história do nosso basquete, né? Através de pessoas que foram importantes e que tiveram uma importância muito grande aí pro nosso esporte, né? Então já falei com o Guerrinha, com o Cadum rolando, falei com a Ellen do feminino, com a Vânia Hernandes, né? Tô falando com você agora, amanhã tem o Lula, sábado tem o sábado tem o Fausto, olha só, grande Fausto. Patão, grande E segunda-feira tem o Barbosa, falei com o Barbosa também, com medalha, com o Renatinho. Ou seja, tá uma festa isso aqui, mas é para isso mesmo que a gente tá fazendo, viu, Dodi? Para o pessoal conhecer, principalmente a turma mais jovem, né, que eu costumo falar, conhecer um pouco do nosso basquete, né? O nosso basquete é rico pra caramba, pô. O nosso basquete tem muita história e a gente não pode deixar essa história se perder no tempo, né? Eu acho muito importante. Olha só o que eu trouxe aqui para você. Isso foi o medalha, importância muito grande aí pro nosso esporte, né? Então já falei com o Guerrinha, com o Cadum rolando, falei com a Ellen do feminino, com a Vânia Hernandes, né? Tô falando com você agora, amanhã tem o Lula, sábado tem o Fausto, olha só, grande Patão, grande E segunda-feira tem o Barbosa, falei com o Barbosa também, com medalha, com o Renatinho. Ou seja, tá uma festa isso aqui, mas é para isso mesmo que a gente tá fazendo, viu, Dodi? Para o pessoal conhecer, principalmente a turma mais jovem, né, que eu costumo falar, conhecer um pouco do nosso basquete, né? O nosso basquete é rico pra caramba, pô. O nosso basquete tem muita história e a gente não pode deixar essa história se perder no tempo, né? Eu acho muito importante. Olha só o que eu trouxe aqui para você. Isso foi o medalha. O medalha, ele tem um levantamento incrível dos jogos, né? E ele me mandou isso, ó, que você jogou pela seleção brasileira de 69 a 77. Foram 138 jogos, 876 pontos. Até o primeiro jogo que você jogou, ele colocou aqui, ó. Foi um sul-americano. Pô, você estreou com derrota, hein, Dodi?
Tá de brincadeira, hein? Perdemos do Chile, perdemos. E o seu último... E o seu último jogo na seleção foi num torneio internacional que o Brasil ganhou da Bélgica. Olha só, em 1977. Acho que foi em Curitiba esse jogo. Copa Internacional. Olha só que maravilha. Aí você disputou a Olimpíada de 72, né, Dodge? Munique. E depois o Mundial de 74. Então vamos lá. Dodge, eu não sei se você é o único, mas com certeza você é um dos poucos jogadores de uma camisa só. Então eu queria que você contasse um pouco dessa história, né? Como é que é essa história com o Ciro? Ó, o Urbano tá aí também, pô, olha só. Como é que é essa sua história no Sírio? Como é que você começou no basquete? E aí nós vamos ter umas coisinhas, umas curiosidades aqui para perguntar para você. Então, Dodge, primeiro, brigadão, viu? Maior prazer falar com você. Muito bacana, você é um cara que a gente admira bastante. Manda bala, meu amigo. Agora está na hora de você dar aquelas assistências que você dava no jogo. Então vamos lá, Dante. Você sabe que você é um amigo querido, amigo dos meus filhos. Isso para mim mexe no meu coração, com certeza. E a minha e cumprimentar também todos os nossos amigos aí que estão nos prestigiando, tudo gente maravilhosa. Acho que depois dos comentários a gente vai agradecer pessoalmente cada um. Na época que eu entrei de sócio no Sírio em 1955, e eu tinha 5 anos de idade. Então, hoje eu sou associado do clube há 65 anos. E na época que eu entrei com 5 anos de idade, aí eu fui fazer todo tipo de esporte. Comecei com o meu irmão, o Wellington, jogando futebol, depois fizemos ginástica olímpica, fizemos judô. E no início da década de 60, eu tinha um primo, meu primo-irmão, chamado Aldo, que ele jogava nos Aspirantes do Sírio. E um dia à noite, o Sírio tinha só aquela quadra aberta, que é o racha de domingo, que é feito lá. E eu lembro que um dia à noite a gente foi assistir um jogo de basquete da equipe principal do Sírio. E jogava Sírio e Corinthians. E já nessa época, o Sírio já tinha os campeões mundiais de 59. Né? E aí a equipe tinha Açúcar, tinha o Mauri, Vitor, o Celso, o Eurico, o Marcondes, o Tito, e a equipe dos aspirantes, que seria, vamos dizer, o segundo time, completava o time principal. E por incrível que pareça, eu lembro que no time do Corinthians tinha um cara espetacular. Sabe quem era? O Angelim. O Angelim, que foi um dos maiores jogadores de basquete. E eu, claro, que nunca pude jogar com ou contra o Angelim na época minha de jogador. Mas eu tive a sorte de encontrá-lo jogando como veterano, no finalzinho de algumas partidas que ele fez. A partir daí, como eu tinha esse primo como ídolo, né, eu não sabia nada de basquete. Em 61, eu comecei então a treinar. E o meu primeiro técnico foi o Mauri Passos. Isso eu já falei para ele numa conversa que a gente teve. Aí depois tive o Celso Maneschi como técnico. E depois, então, veio o Oscar Guaranha, um mito dentro do basquetebol, porque ele era um cara que ensinava fundamento de uma forma espetacular. E eu lembro que ele me chamava de Moreno, porque eu era moreno, sempre fui moreno. E eu tive a sorte, porque ele me ensinou os fundamentos do basquete. A gente sabe... Oi, Dodge. Né? Oi? Tá me ouvindo? Oi, deu uma caidinha aí. Retorna um pouquinho. Você estava falando do Guaranha. Tá. Então, ele foi o cara que me ensinou os fundamentos do basquetebol, sabe? Eu tive muita sorte. E depois você, com essa idade de garoto, 11 anos de idade, você aprendendo os fundamentos do basquetebol, por isso que as escolinhas hoje têm que continuar e são fundamentais.
Então, isso me deu uma boa base, associada também, sabe a quê? Principalmente ao judô. O judô me deu uma coordenação muito boa de sair com a perna esquerda, sair com a perna direita, de vir para frente, de ir para trás. Então, eu tive sorte nisso. E antes do judô, ainda fiz ginástica olímpica, que era bem simples na época. Você dava cambalhota, pulava o plinto, plantava bananeira, toda aquela coisa que era a ginástica da época, né? E aí começou, aí comecei pré-mirim, foi o início do BID basquetebol, em Bi de basquete. 1961, e que Exato. eles abaixaram a altura da tabela. Foi o ano de 61 que aconteceu isso. E a partir daí, então, eu comecei minha carreira dentro do clube. Quer dizer, então eu joguei lá de 61 até 82. Em 67, com 17 anos, aí eu já estava treinando e participando de alguns jogos da equipe principal, que ainda tinham os monstros sagrados. Isso me incentivou muito, porque você vê um Amaury jogar, um Súcar, um Vitor, um Menon, um Mosquito, o Radivilas, Moutinho e todos os outros, quer dizer, até o alemão, o que foi campeão mundial em 63, que era de Rio Claro, o Fritz também. Fritz, sim, sim. Aí joguei também com o Jatir no Síria, uma época que ele jogou, então foram Só gente fraca, né? monstros sagrados, exatamente. Só gente fraca, né? Exatamente. E a você gente jogava. aqui, E você jogava também contra gente fraca, né? Do outro lado também tinha um monte de cara ruim de bola, né? É o que eu ia falar. Aí você pega um time do Corinthians que tinha o Biratã, Vlamir, Mical, Rosa Branca. Rosa Branca, Zé Geraldo, Adilson, o Joy. Nossa Senhora. Realmente foi uma época de ouro do basquete. E aí depois vem uma geração de entremeio e depois vem a minha geração. Aí vem Hélio Rubens, vem Fausto, vem Fran Sérgio, Totô, vem o próprio Menon, jogava com a gente, o Adilson, o Joy. Então, pessoal maravilhoso que a gente pôde. E no final da minha carreira, aí tive que ficar passando bola para o Oscar, para o Marcel, para o Marquinho, para o Larry Williams. Então, você imagina, Dante, um cara que, quando eu tinha o Mosquito do meu lado, era muito fácil jogar. Era só, eu tinha que me aprimorar na condição física, porque eu tinha que correr do lado dele. Eu corria do lado dele, ele dava a bola para eu fazer bandeja. Era a coisa mais fácil que tinha. Então, um jogador que tinha uma média, sei lá, de 30 pontos por jogo, quando chegou no final da minha carreira, e isso eu não fiquei chateado de forma alguma, porque poder ter jogado com Oscar e Marcel, Agra, Marcelo Vido, Sayane, quer dizer, isso para mim foi um espetáculo. Para mim, deixar de fazer 30 para fazer 2, 4, 6, também era um grande prazer. Lógico. Beleza. Então, o Dodi, você no começo você falou do Angelim, né? Que acho que foi uma pessoa que deve ter marcado bastante na tua carreira. Algum outro, claro que você conviveu com todo esse monte de gente fantástica aí, mas alguém em especial, né, que te chamava a atenção e que você tentava, enfim, se espelhar, falar, puta, esse é o cara que eu quero ser, né? Hoje todo mundo quer ser LeBron James, né? O cara não sabe nem pegar na bola, já quer ser LeBron James, né? Mas na sua época lá, quem que era a pessoa que você falava, puta, esse é o cara? Amaury Passos, sem dúvida. Amaury Passos. Jogava muito. Sim. O Amaury era um cara... ele era de dia também, sabe? Assim, não para jogar ele sempre jogava bem. Mas comigo ele sempre foi muito cordato, muito simpático, nunca... Mas alguns reclamavam que às vezes ele não cumprimentava o cara ou dava uma resposta atravessada, mas eu acho que isso é o que menos importa, né? Eu tinha ele, porque o Amaury era um cara completo jogando basquete. E eu me identifiquei muito com ele, porque eu fiquei sabendo, ele, por exemplo, o Amaury,
ele jogava vôlei antes do basquete. Quer dizer, para quem não sabe, ele é nascido na Argentina. Na Ele Argentina. é naturalizado brasileiro, assim como o Zucker. E ele jogava em todas. Ele era armador, pivô, ala, o que precisasse, ele faria. Então, como ele teve uma base esportiva, que você vê, depois que ele parou de jogar basquete, ele foi um excelente jogador de tênis. E hoje ele joga golfe, quer dizer, com a idade que ele está, 80 e poucos anos, 80 anos talvez, eu sei que ele é 10 ou 11 anos mais velho que eu, ele joga golfe, quer dizer, é um cara, tem o sangue, o esporte dentro do sangue dele. Mas, por exemplo, ver um Menon jogando, Dante, Nossa. era uma coisa, era sublime, cara, era lindo de ver. O estilo do Menon, o jump dele, o jump do Jatir, era o verdadeiro jump. O Jatir, ele saía, sei lá, 80, 90 centímetros do chão para ir fazer o arremesso, né? Aí você pegava um Zucker como pivô, o Biratã, nos jogos principais contra os americanos ou russos, que tinham 2 ou 3 jogadores de 2,10 metros, ele disputando um rebote com os 3 caras, ele sozinho no meio, ele conseguia fazer o tapinha no ataque, ou pegar o rebote na defesa, ligar para o Mosquito ou para o Edivar e fazer a bandeja lá. Quer dizer, olha, essa geração do bicampeonato mundial, realmente, quem pôde conviver e quem viu essa turma, tem que tirar o chapéu mesmo. Então, eu sou aqui de São Caetano, né, Dodi? Você sabe disso. E aí teve um campeonato paulista, naquela época que só dava Corinthians e Círio na final, né? Teve um campeonato paulista que foi decidido em 3 jogos, e o terceiro jogo foi aqui no ginásio de São Caetano. Eu não vou saber falar qual a data, e eu lembro que eu fui assistir, eu era adolescente e fui assistir. Pô, e brincadeira, né? É o que você falou, ver esses caras jogarem, e era uma coisa assim, era um verdadeiro espetáculo, né? O Menon, só para você ter uma ideia, eu falo abertamente, meu ídolo sempre foi o Vlamir, né? O Vlamir, para mim... Não falei dele, realmente, o Vlamir é espetacular, espetacular. Então, e aí, eu torcia pro Corinthians, né? Sou corintiano e tal. Pô, mas eu ia assistir, né? Corinthians e Círio e tal. Eu vi o Menon jogar, eu falava, meu Deus do céu, que é esse jogador? Pelo amor de Deus, né? Tanto que, recentemente conversei com ele, até falei isso para ele. Quando eu era moleque, que eu jogava um pouquinho, né? Eu jogava com a camisa 5, que era do Vlamir, mas quando não podia jogar com a 5, eu jogava com a 11, que era do Menon. Olha só. Então, realmente, esses caras, né, eles marcaram muito uma geração, né, Dodi? A nossa geração de moleque e tal, geração de 1960, 70, foi fantástico, né? Um basquete fora de série, vamos dizer assim, né? Então, é até difícil a gente tentar comparar, porque era outro tipo de jogo, né? Mas era mais lento e tal, mas esse basquete dessa década foi maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te fazer algumas curiosidades agora, né? Você participou da Olimpíada de 72, né? Exato. E todo mundo sabe, quem acompanha a história, que aquela Olimpíada foi marcada por uma tragédia violenta, né? Uma invasão da delegação de Israel e tal. E vocês estavam lá, evidentemente, né? Como é que foi isso, né, Dodi? Como é que isso repercutiu? Como é que vocês, atletas, né, se sentiram? Enfim, conta um pouco dessa história aí, que eu acho que é uma história muito interessante. Foi um privilégio ter participado da Olimpíada de Munique, apesar desse fato lamentável que houve, né? A Vila Olímpica de Munique, ela tinha 3 andares. A Vila Olímpica, para vocês entenderem, era o local onde a gente fazia as refeições, onde dormia, e tinham lojas, tinha discoteca, tinha uma série de coisas.
Os 3 andares, o andar de baixo, que seria, vamos dizer, um subsolo que a gente conhece, eram para transporte dos atletas por veículos. Então, seria mesmo como uma garagem. O andar do meio seria o nível térreo, que é onde a gente entrava, poderia entrar e sair dos alojamentos, que eram prédios altos com apartamentos, né? E tinha um outro andar que não era sobreposto totalmente no nível do térreo, era como se fosse um mezanino, onde tinham lojas, tinham coisas para a gente se divertir. Eu lembro que na época tinha uma loja da Philips e tinham aqueles gravadores de fita cassete, aquela pequenininha. Sim. E a gente ia lá e para você mandar uma mensagem, você gravava a fita, ia lá, entrava numa cabine, gravava a fita, aí botava no correio e a fita chegava para os teus familiares ou para quem você quisesse enviar. Então tinha discoteca, tinha uma série de coisas, tinha lagos, tinha jardins, era muito bonita a vila. Nesse dia que aconteceu o atentado, que na verdade foi uma tragédia, foi durante a madrugada, a gente estava dormindo quando iniciou o ataque. E a gente acordamos e tal, não estamos sabendo de nada, porque o alojamento dos israelenses ele era um pouco afastado dos demais. Eu não sei se já de propósito eles fizeram isso, mas quando a gente levantou, os dirigentes da delegação brasileira pediram que a gente não circulasse nem no andar térreo, nem no andar mezanino, que a gente fosse para o restaurante pelo andar do subsolo. E a gente achou isso muito estranho. Aí, não, porque aconteceu um atentado, falaram alguma coisa assim por cima. E a gente, cara com 20 anos, 21 anos, 22 anos, você está querendo jogar, você está querendo participar. Era bem no começo da Olimpíada. Então, o que eu pude ver ao vivo naquele dia? Helicópteros sobrevoando o prédio dos israelenses. A gente sabia que estava tendo alguma coisa, mas foi muito encoberto para os atletas. Sim. Eu acho que quem estava fora da Vila Olímpica ficou sabendo muito mais coisa do que nós. Na verdade, a questão de uns 5, 6 anos atrás, apareceu um filme chamado Munique, que fala exatamente sobre isso. E eu, por incrível que pareça, quando eu assisti esse filme, eu lembro que alguns atletas que participaram da Olimpíada foram convidados para assistir a van-premiere desse filme. Eu fui um deles. E lá que eu fiquei sabendo muito mais coisa sobre o que ocorreu. Tem até cenas verídicas, né, que filmaram na época e tal. Então foi lá que eu me inteirei melhor do assunto, né? Mas para a gente que estava lá, claro, fora os israelenses, né, a Olimpíada transcorreu de uma forma tranquila, sabe? Eles conseguiram realmente encobrir tudo aquilo, principalmente para os atletas. E como o nosso pensamento ali era só competição, então acho que ninguém ficou assim muito preocupado, o que aconteceu, que perigo, será que vou tomar um tiro? Não transpareceu nada disso para a gente, sabe, Dante? Foi realmente um negócio muito complicado, né? É uma coisa muito triste. Mas tudo bem, mas vamos voltar a falar de coisa boa. Ô Dodge, você falou que você jogou no Sírio de 61 a 82, né? Foram 21 anos de Sírio, né? Isso. E exclusivamente no Sírio, né? Isso que eu acho uma coisa bacana, porque é difícil, né? Hoje é impensável um negócio desse, né? Hoje é uma coisa impensável um jogador jogar num único time. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa tua trajetória aí no Sírio, e até porque também existem diferenças grandes do que eu vou falar com o que acontece hoje. Como é que era o treinamento na época, né? Como é que
Enfim, como é que vocês treinavam? E aproveita a fala, né, dos técnicos com quem você trabalhou, né? Que a gente sabe que antigamente não se treinava como se treinava hoje, como se treina hoje, né? A coisa era um pouco mais suave, até porque, não sei se é o seu caso, né, ou com muitos que eu já conversei, a maioria não era profissional do basquete, né? A maioria tinha emprego e tinha que jogar basquete ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Bom, na época, vamos deixar a parte de categoria de base para baixo, vamos falar Tá. do adulto, né? Porque realmente é quando você, vamos dizer, atinge os seus objetivos, né? Primeiro, você tinha que estudar, não tinha como não se preparar para a sua vida futura, porque não era profissional, como é hoje, do que eu acho até muito certo que hoje seja profissional. Mas nós treinávamos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no período noturno. E quando você tinha jogos no interior, então, por exemplo, você tinha que ir para Rio Claro, Franca, Bauru, Presidente Prudente, lá, equipe, os lugares mais longínquos aí do estado de São Paulo, a gente ia no sábado. Então, você saía no sábado cedinho, parava para almoçar na estrada, ia para o jogo à noite, terminava o jogo e vinha embora. Então, 7h30, 8 horas da manhã no domingo, você estava chegando em casa. Então, os treinamentos eram exatamente 3 vezes por semana, não fugia disso. E todos os jogadores daquela época, com raríssimas exceções, viviam exclusivamente do basquete, porque você nunca houve assim arrecadações gigantescas, patrocínio só começou no final da década de 70. Então, na verdade, o pensamento dos jogadores ali era realmente o esporte. Os que poderiam ter uma ajuda de custo para subsidiar seu estudo, era o que a gente conseguia. Evidentemente, um contrato novo, você pedia um carro novo que vinha um Volkswagen, que era o top, e era isso, né? Então, mudou muito, e eu acho que hoje, a forma como é feito hoje é totalmente correta, porque quando eu fui técnico do Sírio já em 88, 89, né, da principal, 86, 87, por aí, aí já estávamos treinando todos os dias. E eu tinha que me virar, porque como eu me formei engenheiro em 76 e trabalho até hoje, graças a Deus, então nessa época de técnico eu tinha que dar treino de manhã e treino à noite. Então a gente treinava logo cedo, para eu poder ficar liberado também o resto do dia, e ia dar treino à noite. Mas voltando, então o meu primeiro técnico na equipe principal foi um argentino chamado Ángel Crespo. Ángel Crespo. Era um cara totalmente dedicado ao basquetebol. Era aquele cara que só falava de basquete. Igual a ele, eu só vi o Pedroca de Franca, Pedro Murilo Fuentes, que é o nome, quem deu o nome para o ginásio de Franca. Para o ginásio, para o Pedrocão. O Pedroca foi técnico meu em seleção brasileira. Mas depois do Crespo, que ficou, acho que de 67 até 73, isso que eu peguei, porque ele no Sírio, ele estava desde 59, quer dizer, acho que foi o mais longevo técnico que o Sírio teve. E ele era muito bom, Ele não era um grande treinador para dar treino, mas muito esperto, sabia como mexer no time, sabia mexer na psicologia dos jogadores. Ele era sensacional. Tanto é que o Sírio ganhou muita coisa com ele. Depois dele, teve um ano que veio o professor Moacir Dayuto,
na época do Crespo, ele era o nosso inimigo, porque ele Inimigo. era o técnico do Corinthians. É isso mesmo. E ele, graças a Deus, a gente teve chance. O professor Dailton era um doce, né? Era um professor mesmo, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que também era um psicólogo, também não era de dar treinamentos específicos, aquela coisa toda. Mas é que também essa época, né, Dante? O Sírio, Corinthians, Franca, Palmeiras, tinham só grandes jogadores, né? Então, treinamento de aprimoramento técnico não tinha muito a ver, porque a turma jogava bem, naturalmente, né? Aí depois o professor Dailton, aí veio o Pedroca, que era do Espéria. Pedroca do Espéria. Genevícios, é. Esse também era um abnegado do basquete. Ele era um abnegado do basquete, também vivia só para o basquete, também era uma pessoa espetacular. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Amigo, bastante amigo, cara corretíssimo, cara leal. Sabe que para o jogador, você ter a confiança no técnico, que ele está sendo leal com você, ou seja, que você vai ser recompensado pela sua dedicação, pelo seu trabalho. A gente sabe que tem jogadores que têm muito mais facilidade com a bola na mão, mas tem jogadores que se aprimoram em função do treinamento. O Oscar é um deles. Oscar, acho que ninguém treinou mais que o Oscar no mundo. Sim. Então estou dando uns apartes, uns parentes aí para ilustrar o tipo. Lógico. Manda bala. E aí depois do Pedroca, aí veio o Cláudio Mortari, o grande Cláudio Mortari, que até hoje aí nos maravilha aí com as suas atuações, com os seus tempos, com os seus esporros, com o chute na bola, quebrar a prancheta. A gente sabe que tudo isso faz parte do mise-en-scène dele, mas que é proposital, que surte efeito, que é uma coisa que ele faz muito bem e sabe arrancar o máximo do seu jogador naquele exato momento, né? E aí encerrei minha carreira no Sírio com o Cláudio como técnico, né? Em 82, teve aquela festa maravilhosa para mim lá, de encerramento da minha carreira. Teve um jogo entre os jogadores do Sírio da época, com os jogadores que jogaram pelo Sírio, os antigos. Foi muito bonito. E aí depois, com o encerramento da minha carreira, logo 1 ano, 2 anos depois, aí fui ser técnico, fui ser auxiliar do Urbano. Sei que o Urbano está vendo aqui. Tá aí, grande Urbano. Aprendi bastante com ele. Aí depois de 1 ano e meio, aí comecei a dirigir equipes menores do clube. E aí até que fui para a principal, né? E fui técnico na principal. E o último título que o Sírio conseguiu na equipe adulta foi comigo como técnico. Foi em 89, o Campeonato Brasileiro lá em Franca. Você foi técnico do Palmeiras também, né? Não, nunca. Não? Não foi? Minha vida é só desculpa, assim. Eu me enganei, então. Não sei por que isso passou na minha cabeça. Não. Eu quando o Edivar foi contratado para ser o técnico do Sírio, isso aí estou falando em 91, 92. Minto, acho que 90 ou 91. Eu tinha que optar. Quer dizer, eu vou seguir carreira de técnico, eu vou dirigir algum outro time, mas nessa época o basquetebol estava muito restrito a São Paulo e Rio. E eu não via assim grandes possibilidades de eu seguir minha carreira de técnico. Claro que se eu não fosse engenheiro, não estivesse trabalhando dentro da engenharia, talvez eu ia seguir sim a carreira de técnico. Talvez estivesse até hoje trabalhando com isso. Mas eu tive que optar, então eu fui por uma coisa assim mais segura. Como eu era totalmente sírio, somente sírio, eu falei, olha, eu acho que é melhor então eu ir só para engenharia. E aí a gente já estava com
já tinha a minha construtora, junto com o Paulinho e com o Marquinho. E aí, então, realmente passei a jogar veterano. Você vê que basquete nunca me larga, né? Então, ô Dodi, um negócio que eu tenho perguntado para o pessoal, né, para os atletas e tal, é essa questão dessa transição, né? Você sair da quadra e enfrentar enfim, um outro mundo, né? Então tem pessoas que continuaram como técnico, como foi o teu caso, mas foi não por muito tempo. Alguns foram para outras profissões, para a área acadêmica. Como é que foi, né, esse momento aí? Você fala, bom, agora eu tenho que parar de jogar. Como é que aconteceu isso? Olha, na minha despedida, nesse jogo que eu falei, que teve a festa de despedida, eu joguei um pouquinho no time dos antigos, aliás, um pouquinho no time atual, um pouquinho no time dos antigos. Aí eu saí, né? Fui sozinho para o vestiário e chorei muito, cara. Chorei muito naquela hora. Chorei de encharcar o piso lá do vestiário. Mas na verdade, para mim, quer dizer, como eu já tinha outra profissão, e vamos dizer, em termos de ganho, eu ganhava mais como engenheiro do que como jogador, que era uma ajuda de custo, né? Então, para mim, a transição profissionalmente foi tranquila, né? Porque chega um determinado momento na carreira do jogador que os treinamentos diários, a concentração, as viagens, isso tudo tem um momento que você para pensar e fala, puxa vida, eu acho que para mim já deu, tá bom, né? Vou cuidar da minha vida particular, vou ver minha mulher, meus filhos, e como eu tinha já a profissão na engenharia, para mim foi tranquilo. Agora, você pergunta para mim, puxa, mas você sentiu falta de jogar? Senti, bastante, senti, mas eu não queria ter que me sacrificar como eu me sacrificava, Lógico. sabe? Em termos de treinar. Eu queria ir no dia só jogar, mas aí você ia fazer papel ridículo, né? Então, para mim, foi tranquilo, viu, Dante? Agradeço a Deus por isso. Ah, que legal. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do grande momento, né? E aí agora é hora de você mostrar aquele negócio lá pro pessoal, tá? Campeonato Mundial, pô. Foi um feito histórico, né, Dodi? E olha aí, ó, pessoal, essa é a réplica do Mundial Interclubes de 79, um jogo histórico que o Sírio ganhou do Bosna da Iugoslávia, né? Ainda era Iugoslávia. Exatamente. Timinho fraco também, né? Só tinha nego ruim naquele timinho, né? Ibirapuera hiperlotado, né? E um negócio incrível, né? Eu lembro muito bem, eu vi pela TV, torcida do Corinthians com bandeira, torcendo para o Sírio, uma invasão de quadra. Conta um pouco para a gente desse Mundial, né? Como é que foi? E foi uma coisa fantástica para o basquete. Aí depois teve um outro em 81 que o Sírio perdeu para o Real Madrid na semi, né? Ah, desculpa, na final. Final. Mas, exatamente. Conta um pouco aí desse Mundial, Dodi. Eu participei de Mundial de clubes 69, 73, 77, 79, 81. E em 75 eu joguei emprestado para o Vila Nova. Então, joguei 6 mundiais de clubes. Do Sírio, o 69, nós fomos terceiro. 73, nós somos vice. Esse de 75, nós fomos terceiro. O 78, digo, na Argentina, a gente foi terceiro. 79 campeão, 81 vice. Isso. Então foi um campeão, 2 vices e 2 terceiros. Sempre com medalha, graças a Deus. Bom, o Mundial, a gente já tinha batido na trave, né? Em 73,
Mundial que o Sírio perdeu no Ibirapuera. Para você ter uma ideia, o time de 73 era o time do Sírio mesmo, completo. Aí, olha os reforços que a gente teve. O Biratã, o Robertão, de Franca, e o Arturo Guerreiro, do México. Guerreiro, opa. Meu, era um time, seleção mundial, fantástico. E o que aconteceu nesse Mundial de 73? Depois a gente fala de 79. 73, a gente teve um jogo contra Porto Rico, que teve uma briga homérica. E o jogo foi suspenso e foi reiniciado logo no dia seguinte. Nós estávamos logo cedo de manhã. Era o último jogo da noite, teve briga. No dia seguinte, 9 horas da manhã, recomeçar o jogo, faltavam acho que 2 minutos e pouco. A gente estava acho que 1 ponto atrás. Falta, lance livre para Porto Rico. A gente chegou no ginásio 15 minutos antes das 9. E o time de Porto Rico já estava lá batendo bola. Os caras estavam transpirando, estavam impressionante. E eu lembro que recomeçou o jogo com lance livre para o time de Porto Rico. E eu sei que o cara meteu um, aí ele errou o segundo, eles pegaram o rebote e fizeram mais uma cesta, 4 pontos. Bom, no final a gente perdeu por 1 ponto para o time de Porto Rico. Isso nos obrigou a jogar a final contra o time do Ignis Varese, que era o time Ignis italiano. Varese. E nós Exato. tínhamos que ganhar deles, porque eles ganharam bem do time de Porto Rico. Como nós perdemos de 1, houve o tríplice empate, a gente tinha que fazer diferença de pontos, que, se eu não me engano, nós tínhamos que ganhar de 15 pontos do Ignis. E a gente ganhou de 8. Quer dizer, o time tinha condição de ganhar do time italiano. Claro. Mas, por conta desse problema da briga, a gente ficou em segundo lugar. Bom, aí parte para o Mundial de 79. Dodi, só uma coisinha, deixa eu te contar uma história aí que é interessante. Nesse Mundial de 73, eu fazia a Escola de Educação Física da USP, que era no Ibirapuera. Certo. Então, e olha que interessante, esse jogo foi com portões fechados, né? De manhã, cedinho. Foi. Eu assisti esse jogo. Sabe por quê? Foi um sábado e a gente tinha aula. Então, a gente conseguiu entrar no ginásio e ver esses 2 minutinhos finais. Olha só que barato, né? Eu lembro direitinho desses 2 minutos finais aí. Só estavam nós lá, o pessoal da faculdade, meia dúzia. O pessoal que gostava de basquete, evidentemente, né? Eu lembro que a gente matou a aula... Porque o pessoal que gostava de basquete, né, matou a aula para poder ver esse finalzinho de jogo aí. Olha que legal essa história, né? Uma pena, né? Se não tivesse tido a briga, a gente teria ganho de Porto Rico, mas tudo bem, tudo a história, vai. O Felipe tá me cornetando aqui, ele falou que eu fui um penetra nesse jogo aí. Pior que eu fui mesmo, viu, Felipe? Eu entrei de penetra, meio escondidinho ali, tá? Ainda bem. Ainda bem, pô. 79 foi um ano mágico para o Sírio. Ganhou tudo. O Cláudio Mortari foi o técnico, né? Ele veio em 77 e o Sírio até de 73 a 77, o Sírio perdeu o grande time que ele tinha, né? Em 73 parou o Súcar, parou o Radvilas. Em 74, 75 parou o Menon, parou o Moutinho. O Mosquito foi até 76. Então, em 77, quer dizer, o Cláudio entrou e o Sírio foi remontando a equipe. Aí veio o Larry Williams. Aí, para 78, aí já tinham vindo as promessas do basquetebol brasileiro, daquele Mundial Juvenil que o Cláudio foi o técnico, que aí veio o Oscar, veio o Agra, veio o Marcelo Vido, veio o Luizão, veio o Sayane, e em 77 veio o Larry Williams, que era um americano, primeiro americano que jogou no Sírio oficialmente mesmo, né? Um cara espetacular. O Agra
é quem tem hoje o maior contato com ele, mas a Elsa, a esposa do Larry, ela está sempre no Facebook conosco. Aqui a gente vai acompanhando a vida deles lá. Então, em 77, foi indo, montou um time forte, 78 ganhou bastante coisa, 79 ganhou tudo. O que acontece? Os dirigentes do Sírio sempre foram pessoas que trabalharam, em primeiro lugar, com o coração. Então, eles tratavam todos como se fosse realmente uma família só. Então, isso trouxe uma união assim muito grande para a equipe. Então, tem muita gente que fala isso é utopia, falar que os 12 jogadores são titulares, os 12 são reservas, não tem ciumeira, não tem briga. E, olha, não teve mesmo. Não teve mesmo. Isso foi o que nos levou a conquistar o título. O campeonato em si, quer dizer, eram 5 equipes, você jogava contra todas. No meio do caminho, a gente perdeu para um time americano, que era o time de Moca. A gente perdeu, um jogo chato. Mas, no dia seguinte, o que aconteceu? O time de Porto Rico aí nos ajudou. Em 73, eles nos prejudicaram. Em 79, eles nos ajudaram. Porque eles ganharam desse time americano e tiraram eles do tríplice empate. Porque a nossa vitória contra o Bósnia Sarajevo acabaram os dois com uma derrota. Eles só perderam para nós. Mas no confronto direto, foi por isso que a gente obteve o título. Esse jogo foi decidido na prorrogação. Né? Sim. Tem aquele lance famosíssimo do Oscar, que naquela época o lance livre era 3-2. Ele sofreu uma falta no último arremesso, o rebote que ele pegou. Então ele tinha 3 lances livres para acertar 2. Fazer 2 pontos. Né? E o Sayane conta, o Oscar conta, que no treino de manhã, a gente, para ir tomar banho, a gente tinha que acertar o lance livre. Então ficavam todos os jogadores em linha lá, e cada um que ia acertando ia tomar banho. E o Oscar foi o último no dia. Ele foi o último a acertar o lance livre para ele poder tomar banho. E na hora que ele sofreu a falta e foi para o lance livre, o Sayane encostou nele e falou: Queixão, que o apelido do Oscar era Queixão. Queixão, você foi o último de manhã, hein? Oscar falou: miserável, vem falar isso para mim agora. Quer dizer, mas ele chutou o primeiro, errou. Aí chutou o segundo, a bola pererecou e caiu, sexta. Chutou o terceiro, a pererecou e caiu, sexta. Em compensação, isso foi por empate e foi para a prorrogação. Em compensação, no início da prorrogação, o Oscar meteu 4 bolas em seguida. O Sírio fez 8-0. Isso aí deu a tranquilidade para a gente ganhar a partida, apesar da diferença ter sido de 2 pontos, mas a última cesta deles foi sem marcação, sem nada. Então, acabou o jogo, o Marcel, inteligentemente, tinha 5 segundos de reposição, faltavam 3, ele ficou com a bola na mão e acabou o jogo. E aí, a quadra sumiu, Dante. Sumiu a quadra, a invasão. As imagens mostram. E foi uma correria, porque era a gente querendo pegar camiseta, tênis, munhequeira, calção. O Larry, por exemplo, o americano, ele só não saiu pelado porque ele estava de sunga. E sabe a minha maior frustração, rapaz? Eu não pude levantar a taça do Mundial nesse dia. Não dava, né? Não deu, não teve premiação. Depois, com o pessoal do Sport TV e também aqueles meninos que fizeram Carnaval no Ibirapuera, uma matéria linda que os meninos de Campinas fizeram, que era o TCC deles lá da faculdade, falar sobre o Mundial do Sírio. A gente fez um levantamento simbólico da taça lá na sala de troféus do clube. Muito legal. Mas, olha, foi deu tudo certo naquela época. Os dirigentes acertaram em tudo, os jogadores se dedicaram, as nossas famílias, as esposas, todos se doaram, se dedicaram.
E o clube, né? O clube Sírio é uma entidade maravilhosa, quer dizer, é um clube formado por pessoas até hoje, sabe? O clube é espetacular. É uma pena que o nosso basquete não tenha prosseguido lá, mas Com certeza. a gente sabe os motivos, sabe por quê, e o clube se voltou hoje mais para o associado, o que também, claro que eu gostaria de ter uma equipe principal ou todas as equipes no clube, mas eu como sou lá de dentro, eu sei o que eu já fui diretor, eu sei das dificuldades e é um clube muito enxuto, muito seguro, e ele hoje está totalmente voltado só para o associado. E tanto é que os associados do clube, a grande maioria, só tem que enaltecer o trabalho e elogiar, e todo mundo se sente muito bem lá dentro. Todd, infelizmente, a gente está esgotando o nosso tempo. Esse papo aqui dava ainda para durar um tempão, né? Ó, o Tássio, querido Tássio, trabalhamos juntos. Um abraço, amigão. Isso. Um abraço. Mas como eu não quero que a transmissão caia, né? Porque depois de um tempo ela cai automaticamente. Então, eu gostaria de te agradecer demais, reforçar aí minha admiração, né, pelo teu trabalho, pelo que você foi, pelo que você é, uma pessoa aí super receptiva. E só dar um recadinho antes de passar a palavra final. Amanhã a gente vai ter o Lula às 15 horas e sábado às 11 da manhã o Fausto, pelo @VivoBasquete, que é o meu Instagram. Espero que vocês participem, porque realmente as lives estão sendo muito bacanas. A gente está conseguindo... E essa live, ela fica no History, né, no meu Story do Instagram, durante um tempo, para quem... Se alguém não pôde assistir, se vocês quiserem avisar, eu acho que vale muito a pena. Dodge, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E deixo com você aí, pra você dar a última assistência do jogo. Vamos lá. Dante, muito obrigado. Você é um cara especial, é um abnegado do basquetebol. Eu acho que todos os aficionados têm muito que te agradecer. E eu quero agradecer aqui especialmente a minha esposa, a Lucy, que sempre esteve comigo, me incentivando sempre, me acompanhando. Tadinha ficava sentada lá na arquibancada, lá esperando acabar o treinamento. E a sorte que a gente teve de ter... E se não fosse ela, não tinha essa live, né? É verdade, é verdade. O celular é dela. E a coroação do nosso casamento são os 3 filhos que a gente tem, né? Você conhece bem o Felipe, Com o Vini. certeza. Não conhece tão bem o Gabriel, mas... o Gabriel não conheço muito. O Gabriel é tão espetacular quanto os outros 2. E, cara, eu só posso agradecer ao basquete, só posso agradecer ao esporte, só posso agradecer ao meu clube, o único clube, o clube do meu coração, e a todos os amigos que eu fiz dentro do esporte. Você sabe que a amizade de colégio, de faculdade, ela é temporária. Algumas pessoas que foram grandes amigas suas, tanto no colégio como na faculdade, você às vezes perde o contato, mas nunca deixam de ser seus amigos. Porém, a amizade feita dentro do esporte, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Aquela pessoa que você realmente se identifica dentro do esporte... Vai terminar, prendendo a bola! 58, vai acabar! Brasil, Brasil, viva o Brasil! E é o que eu falo, viu, Dante? O esporte é o espelho do caráter. Com Então, certeza. você...